Salve, meu aluno do Português Operacional! Se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é acentuação gráfica, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, lembrando que para entender as regras de acentuação gráfica, você precisa saber o que é um encontro vocálico, o que é um ditongo, o que é um tritongo, o que é um hiato e também a separação silábica e achar a sua sílaba tônica. Se você ainda não assistiu, assista essa aula aqui no canal mesmo. Então temos que saber a separação silábica para, na hora de descobrir a sílaba tônica, descobrir se ela está em posição de oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então nós vamos conhecer hoje todas as regras e suas exceções, é claro que também são bastantes, regras de acentuação gráfica, beleza? Então acompanha aí comigo. Bom, a primeira regra é a mais tranquila, é a regra das proparoxítonas, que todas elas são acentuadas. Então podemos perceber que nos exemplos abaixo, todas as palavras são proparoxítonas e recebem o seu acento. E é claro, vamos colocar o acento agudo para a sílaba tônica aberta e o acento circunflexo para as sílabas tônicas de vogal fechada. Tranquilo? Então essa regra ela é bem tranquila porque ela não tem suas exceções. Ou seja, todas as proparoxítonas são acentuadas. Agora vamos às regras das oxítonas. São acentuadas as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS, EM ou ENS e seus ditongos abertos. Lembrando que ditongo aberto é EL, EI e OI. Então podemos perceber que nessas palavras abaixo, todas as palavras são oxítonas e são acentuadas agora por causa de sua terminação. Então fique muito atento agora. Quando falarmos de regra de oxítona ou paroxítona, a gente tem que se ligar agora na terminação da palavra. A última sílaba da palavra vai ser o que importa agora para a gente. Então as oxítonas elas têm suas terminações de acentuação e as paroxítonas também têm suas próprias terminações de acentuação. Então o mais importante agora é ficar ligado na terminação da palavra. Então essas palavras são oxítonas e são acentuadas por causa de suas terminações, como mostra a sua regra. E é importante saber que essa regra serve também para os infinitivos seguidos dos pronomes oblíquos, como por exemplo, cortá-los, comê-los, vendê-lo, compô-lo e conhecê-la. Então o bizu para essas palavras com hífen, ou seja, com o pronome oblíquo ligado ao verbo do infinitivo, é desconsiderar esse pronome e considerar somente a palavra que está escrita, ou seja, o verbo conjugado antes do hífen. Então nós podemos perceber que sua terminação estará dentro das regras e a gente não considera o R que foi omitido no momento que o pronome oblíquo foi colocado junto ao verbo. Ou seja, é só tirar o pronome oblíquo e fazer a sua terminação. Por exemplo, a terminação de cortá-los é somente o A. Então, tem terminação que está dentro da regra das oxítonas. Recebe o seu acento. Assim como as outras terminações, como E e O, também recebem acento pelo mesmo motivo. E temos aí agora alguns exemplos dos ditongos abertos, como fiéis, heróis, chapéu e chapéus. E é importante saber que esses ditongos abertos, eles serão acentuados somente nas regras das oxítonas. Quando a palavra for paroxítona e tiver esse ditongo aberto, ele não será acentuado, somente em regras de oxítonas. E temos a primeira exceção, que serão os hiatos I e U. Eles serão acentuados mesmo em função de oxítona, ou seja, não está dentro da regra a terminação I e U, mas esses serão acentuados quando forem hiatos tônicos, sozinhos ou seguidos de S. Como, por exemplo, sair, piraí, Luiz, instruí-los, evoluí-los. E já podemos perceber agora uma questão de prova. A palavra evoluí-los recebe acento gráfico. Já a palavra ouvi-los não recebe acento gráfico. Porque evoluí-los e ouvi-los, ambas têm as terminações I. Porém, evoluí-los trata-se de um hiato tônico, então recebe acento. Já ouvi-los não recebe acento porque não é um hiato, ou seja, dentro da regra das oxítonas
não se encaixa nas terminações a, e, o ou em. Agora falando da regra das paroxítonas. São acentuadas as paroxítonas que não terminam em aás, eés, oós e em, ens. Então, muito cuidado agora. Para regras de paroxítona, a gramática nos ensina, assim como outros professores, se você já estudou em algum outro lugar, que a paroxítona tem suas próprias terminações de acentuação, como ao, el, il, enfim. Mas eu prefiro dizer que são todas as terminações opostas da oxítona, ou seja, serão aquelas que não terminar em a, e, o ou em, e é claro, o plural de todas elas. Então, essa paroxítona receberá esse acento por não possuir essas terminações das oxítonas. Observe no exemplo. As palavras táxi, cônsul, biquíni, álbum, revólver e caráter não possuem as terminações da regra das oxítonas, ou seja, são opostas a essa regra. Então elas vão receber acento. Então é importante diferenciar oxítona de paroxítona. A oxítona vai receber acento quando tiver essas terminações. Já a paroxítona irá receber acento quando não tiver essas terminações. E tem duas palavras aqui que eu quero ressaltar, a palavra hífen e a palavra pólen. Elas recebem acento porque não termina em en, ou seja, termina em en. E também não é o plural de en, o plural de en é ens. Ou seja, o que eu quero dizer? Que essas palavras no plural, elas não vão receber mais o acento. Observe que o plural de hífen é hífens e de pólen é pólens. Ou seja, no plural, a terminação é ens, ou seja, está dentro da regra, então ela não vai receber acento. Então é importante diferenciar esse plural também. E vamos agora à exceção das paroxítonas. A primeira exceção é quando terminam em ditongos crescentes. As paroxítonas serão acentuadas, como esses exemplos que você pode ver. Todas elas são paroxítonas, porém terminadas em ditongo crescente. E é importante saber o que é um ditongo crescente. O ditongo crescente é quando na mesma sílaba há duas vogais, sendo que somente uma possui esse papel. Já a outra possui papel de semivogal, ou seja, uma mais forte e uma mais fraca. E o ditongo crescente é quando a semivogal vem antes da vogal, ou seja, a mais fraca está antes da mais forte. No exemplo fúria, nós temos o ditongo RIA na mesma sílaba. Então eu percebo que o A é mais forte que o I, ou seja, o A sempre vai ser vogal. Então o mais forte está vindo depois do mais fraco. Isso é um ditongo crescente. E em todos os ditongos crescentes das paroxítonas, vamos colocar acento. A segunda exceção é quando terminam em an, ans, ão, ãos, guan e guen. Ou seja, essas terminações nasais também serão acentuadas às paroxítonas, como esses exemplos abaixo. A terminação é diferente da regra, então é por isso que a gente tem que gravar como uma exceção. Essas palavras vão receber acento. E é importante também ressaltar que essas palavras elas não estão com dois acentos, elas possuem somente um acento. Esse tio é somente um sinal de nasalidade. E temos também a terceira exceção das paroxítonas. Não serão acentuados os ditongos abertos em função de paroxítona, que também falamos lá na regra das oxítonas. Então, esses exemplos abaixo mostram o ditongo aberto, só que agora em função de paroxítona. E muita gente escreve ainda com acento essas palavras. Esses acentos já foram abolidos pela norma culta. Então, para a questão de concurso, não é mais cobrado. Vamos à próxima regra. Agora a regra das monossílabas. Então, são acentuadas as monossílabas que terminam em a, e, o e também ditongos abertos. E, é claro, o plural de todas elas. Então, essas monossílabas listadas possuem as mesmas terminações das oxítonas, com exceção do en. É importante saber que agora o en não está dentro dessa regra, somente a, e, o e ditongos abertos. Então, nesses exemplos, podemos perceber que essas monossílabas têm as terminações, então vão receber o seu acento. Vamos agora às regras dos hiatos. São acentuados i e u quando forem hiatos tônicos, desde que forme sílaba sozinho ou seguido de s. Então, como exemplo, as palavras abaixo,
elas possuem tanto I quanto U como a sílaba tônica, sendo um hiato, e também estão sozinhos ou seguido de S, porque existem os casos em que os hiatos não serão acentuados. Presta muita atenção agora nessa regra. Os hiatos não serão acentuados em 3 casos. O primeiro é quando são seguidos de NH, como por exemplo, rainha, fuinha, moinho. São hiatos, são tônicos, porém são seguidos de NH, então não recebem acento. Segundo caso, quando formam sílabas com letras que não sejam S, como por exemplo, cair, moer, sairmos e juiz. Essas palavras também possuem a sua sílaba tônica como um hiato tônico, só que não são acentuados pelo segundo caso, ou seja, sílaba diferente de S. O I e o U só vão receber acentos quando estiverem sozinhos ou seguidos de S, beleza? E o terceiro caso é que não se acentua mais o e e com um circunflexo, como por exemplo, vou, enjoo, abençoo, creem, leem, veem e releem. Ou seja, muita gente ainda escreve essas palavras com acento. Então temos que ficar atento a essas regras, essas escritas, né, essas manias, nossos vícios de escrita que a gente escreve errado, mas para o nosso concurso a gente não pode deixar isso acontecer. Então na hora da prova temos que lembrar todas as regras de acentuação, de hiatos, de exceções, tudo para que a gente possa acertar uma questão tranquila, beleza? E eu gostaria de mostrar essa observação para vocês. É que segundo a reforma ortográfica de 2008, não se acentua I e U após um ditongo em função de paroxítona, como baiuca, cauíla, maoísmo, maoísta, sauípe, taoísmo, meiuca e feiura. Ou seja, essas palavras também são hiatos, são tônicos, é constituído por I e U, estão sozinhos, mas não recebem acento por outra exceção agora. Porque após ditongos, essas sílabas não são mais acentuadas. Mais uma exceção para você saber. E por fim, temos a regra do acento diferencial, que são usados em homógrafos, como por exemplo, por do verbo pôr, de colocar, e por como preposição. Então, temos que diferenciar uma da outra. Então, esse por de verbo vai receber o acento, mas é um acento diferencial e não pela regra de monossílabas. Acontece também com o verbo pôde. Acentuado indica o pretérito, ou seja, o passado, e sem acento indica presente. Hoje ele pode, ontem ele pôde. E também no verbo tem, que indica o plural. Tem com acento circunflexo indica o plural do verbo ter. E tem sem o acento circunflexo indica o singular. Então, nos demais casos, foram abolidos os acentos diferenciais. Então, vamos prestar atenção nesses verbos aí e, é claro, os derivados desses verbos. E agora eu quero puxar uma observação que a regra de acentuação não é tão simples ou tão complicada, né? Se você estiver achando complicada. Ah, é muita regra, é muita exceção. Calma, depois que você for fazer o seu resumo, você vai ver que vai ficar tranquilo. Não é tantas regras assim. Mas para focar no nosso concurso, a gente tem que prestar atenção em algumas palavras especiais. Por exemplo, tem palavra que tem acento facultativo. Então, assim, não é só chegar aqui, assistir uma aula, tentar fazer exercício. Não. Temos essas observações importantes que fazem a diferença na hora da prova. Então preste atenção nessas palavras aí que eu vou colocar na sua tela que possuem acento facultativo. Isso mesmo, pode ter acento ou não, ambas estarão corretas. Que são essas palavras aí. Então todas essas palavras podem ou não receber o acento que sua forma estará correta e pode ser cobrado também no seu concurso. E também quero puxar uma observação para o acento e o significado, porque tem palavra que quando coloca o acento muda o seu significado. Por exemplo, a palavra secretária, nós sabemos que é uma pessoa, né? Ou é um adjetivo ou é um substantivo. Porém, tirando o acento vai ficar secretaria, ou seja, as duas palavras existem, mas secretaria já é um lugar, secretária é uma pessoa. Então, há diferença no contexto também, ou seja, ambas as palavras estão escritas corretamente. Então, a prova gosta muito de colocar uma questão assim para dizer que o acento está errado. Olha essas outras palavras, válido com valido, fluido com fluido e silêncio de silencio.
Em uma questão, um aluno veio me questionar por que silêncio não deveria receber acento, sendo que silêncio realmente tem acento. Eu falei, silêncio tem acento, mas de acordo com o contexto, esse silêncio na verdade não era silêncio, era o verbo silenciar, ou seja, eu silencio. A palavra estava correta e não recebia acento. Então temos que prestar atenção no contexto. Não são somente essas palavras aí, são várias outras palavras que possuem acento com significado e tirando acento passa a ter outro significado. Geralmente vão ser verbos. Então, antes da gente ir para a questão de prova, eu quero te mostrar uma coisa também muito importante. Na verdade, agora é um presente que eu vou dar para você. Para você que vai fazer o concurso, principalmente o concurso militar, eu quero te mostrar uma tabela que vai mostrar palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Por exemplo, cai na sua prova essa palavra aí, interim, interim ou interim. Ou então, púdico, pudico ou pudicó. Como é que é a pronúncia correta da palavra? E se a palavra realmente não tiver acento, como é que você vai saber qual é a sílaba tônica? Como é que você vai classificar se vai ter ou não vai ter acento? Então eu quero te mostrar essa tabela aí que você está vendo, é chamada prosódia, ou seja, é a correta colocação da sílaba tônica, se ela for oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Então pegue esse presente e decore essas palavras, pelo menos as mais importantes, né, as mais conhecidas ou as que você já conhece, não precisa porque você já sabe como é que se escreve, mas as desconhecidas também são importantes para concurso e a prova gosta muito de cobrar essas palavras. Então guarda isso daí, tá bom? Se possível, faça uma folha de resumo com essas palavras, imprima, deixa na parede do seu quarto, na parede da sua sala, na sua mesa de estudo ou no teto, no banheiro, enfim. Mas coloque em algum lugar para que você possa memorizar. Pode ser uma questão da sua prova, hein? Fica ligado. E agora nós vamos para as questões de prova. Vamos ver como é que cai na prova uma questão. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em... Bom, eu acho que eu esqueci uma coisa muito importante para você, né? O passo a passo. Como é que a gente vai fazer uma questão sem o passo a passo? Então, deixa eu colocar na sua tela rapidamente o passo a passo da fonética. Então, o primeiro passo é saber se há encontros vocálicos na palavra. Porque sendo encontro vocálico, a gente já pode identificar um hiato ou um ditongo na hora da acentuação. Então, o segundo passo é separar as sílabas, ou seja, viu que tem ou não tem encontros vocálicos, tudo bem, continua a análise, separa as sílabas. E o terceiro passo é descobrir qual é a sílaba tônica, com aquele bizu que a gente aprendeu na aula de separação silábica e também tonicidade. E o quarto e último passo é, depois que você descobriu a sílaba tônica, viu a posição dela, se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, é ver as regras de acentuação. Aí você tem que ver em que regra se encaixa. Regra de oxítona é exceção, é regra dos hiatos, é regra de paroxítona, de proparoxítona. Então, se você identificar a sílaba tônica e for ver na regra, você vai conseguir acertar uma questão. É claro, se ligando naquelas palavras diferenciadas. Acentos facultativos, acentos diferenciais, acento pelo contexto, tá bom? Fica ligado nisso daí. Então, anotou o passo a passo, vamos voltar à questão agora. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas em. Então, eu posso perceber aí que ruína trata-se de um hiato, porque eu já vi que tem encontro vocálico, e na separação silábica o i fica sozinho e é a sílaba tônica, ou seja, é acentuado corretamente. E também o mesmo acontece com a palavra saída. Já as palavras ainda e rainha são hiatos, porém seguido de N. E rainha está naquela regra do NH, ou seja, não são acentuados. Na letra B, eu percebo que a palavra feiura trata-se de um hiato, ele é tônico, está em função de paroxítona, mas não vai receber acento porque está vindo depois de um ditongo. Então, é aquela exceção que a gente viu dos hiatos após ditongo. Então, não recebe acento. As palavras saúde e saúdo recebem acento por se tratarem de um hiato, então está correto. Já a palavra também paú não recebe acento porque não é um hiato seguido de S ou sozinho, então por esse motivo não tem acento. Também não se encaixa nas regras das oxítonas. Na letra C nós temos a palavra ânsia, bênção, bônus e cônsul. Todas elas estão corretas. Vamos ver por quê. Ânsia é uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Bênção também é uma paroxítona e termina em ão. É aquela regrinha da paroxítona nasal.
Bônus é uma paroxítona que não termina em A, E, O ou EM. E cônsul também é a mesma regra de bônus, então todas elas estão dentro da regra. E na letra D eu posso perceber que paranoia se separa para, noi, a, ou seja, esse oi é um ditongo aberto, porém se encontra em posição de paroxítona, ou seja, não tem acento. A mesma coisa acontece com alcateia. Paroxítona com ditongo aberto não é acentuado. Isso é uma regra das oxítonas. Somente as oxítonas recebem acento no ditongo aberto, que é o exemplo de herói e destrói. Mas como há erro nas duas, e na letra A e na letra B, realmente nosso gabarito é a letra C. Então conseguimos matar a questão analisando as suas regras de acentuação. É claro, depois de descobrir a sílaba tônica, depois de descobrir hiato, ditongo, encontros vocálicos. Bom, então para você não ficar só ouvindo e lendo o que está na sua tela, eu quero que você agora pratique também. No nosso quadrinho Mostre que você aprendeu, eu quero que você diga as regras de acentuação dessas palavras aí. Ou seja, por que essas palavras que estão na sua tela recebem ou não recebem acento. E se estiver com acento errado, que você também comente. Ou seja, não deveria receber acento por causa dessa regra. E o gabarito estará no comentário desse vídeo. Bom pessoal, então é isso, nós fechamos essa aula por aqui. Se você ainda tiver com mais alguma dúvida, eu peço que você comente, tá? Não fique com a dúvida, não leve essa dúvida para a prova, tá bom? Deixa essa dúvida morrer hoje, beleza? Então pode entrar também no grupo do WhatsApp, nós temos aí 2 grupos de WhatsApp do Português Operacional, que a galera tá gostando, tá compartilhando suas ideias, suas dúvidas, inclusive estão colocando até materiais em PDF gratuitos. Então eu quero também, da minha parte, agradecer a vocês, todos os seguidores, todo mundo que compartilha seus materiais também, tá? E quero também fazer uma chamada aqui para o próximo vídeo, que no próximo vídeo, como eu disse, eu vou fazer em especial para o pessoal que tem dúvida e quer que eu explique aqui no vídeo. Então será um vídeo extra do canal, chamado Martins Responde. Então se você vir essa imagem aí, você pode comentar, que eu vou pegar esse comentário, vou colocar aqui no vídeo e vou explicar a sua dúvida. Lembrando que não precisa ser uma dúvida de um assunto específico, pode ser uma dúvida em relação a português para concursos, ou de outros concursos, ou sobre qual concurso eu fiz, como eu estudei português, quanto tempo eu levei para poder passar na prova, se você acha válido estudar todo dia português, fazer exercícios, ou então uma dúvida de um assunto mesmo específico. Você poderia me explicar como é que eu acho o predicado da frase, como é que eu descubro se uma palavra tem ou não tem acento, se realmente o plural está correto, enfim, qualquer dúvida você pode comentar. Essa imagem estará válida tanto no Instagram quanto no Facebook. Então o próximo vídeo será em especial a você, beleza? Bom, então eu acho que eu já falei bastante, tá? Nós ficamos por aqui e como de costume, como eu não gosto de fazer divulgação do canal antes de você assistir a aula, eu gostaria de pedir agora, se você gostou dessa aula, dê um joinha, tá bom? Se inscreva também no canal se você ainda não é inscrito e também siga nas redes sociais. Estamos tanto no Facebook quanto no Instagram e agora também no WhatsApp, que eu vou botar o link do grupo na descrição do vídeo e você pode participar também, beleza? Então é isso, eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima.